Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui para continuarmos a nossa revista sobre maturidade cristã. Estamos agora na terceira fase, né? Terceiro módulo da revista, falando sobre maturidade na convivência. Falamos um pouquinho semana passada sobre Abraão e Ló, e hoje vamos falar de mais uma história. A pastora Márcia vai ministrar a aula. Vamos orar para a gente começar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Então vamos para a nossa aula. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós queremos celebrar, exaltar e glorificar o Teu nome por essa manhã que o Senhor nos dá, por essa aula, por aqueles também, Deus, que estão acompanhando em outro horário, que a Tua bênção permaneça sobre nós, que a Tua palavra nos traga paz, esperança, alegria, perseverança e maturidade nos nossos desafios, decisões e na nossa caminhada. Oro, Deus, de maneira especial pela vida da pastora Márcia, que estará ministrando essa aula, que o Senhor use a vida dela e que a Tua palavra fale, Deus, com ela e através dela aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa trabalhar em nós e nos levar a sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra e em tudo isso glorificar o Teu nome. Nós oramos, Deus, agradecidos por esse momento, por essa escola dominical e pedimos a Tua bênção sobre essa aula em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Márcia, fique à vontade, uma boa aula. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Eu só fechei o microfone de todo mundo, tem que abrir de novo, por favor. Só fechei para a gente começar. Aí fecha todos. Obrigada, pastor Everton. Obrigada aí também a todos que estão aqui, né? Quero dar aí a paz, a graça e a paz, né? Um bom dia, né? Para aqueles que vão assistir depois, né? Fica aí a graça, a paz e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? Como o pastor já deu início, nós estamos aí trabalhando, estudando a nossa revista da Escola Dominical e esse bloco que nós estamos estudando que fala sobre a maturidade, nesse crescimento na maturidade tão importante, né? Principalmente na convivência, como precisamos aprender a cada dia o conviver, né? E porque o conviver, ele também depende da situação que nós estamos vivenciando, né? E eu falo que hoje conviver num país, na situação que nós estamos vivenciando no nosso país hoje, precisamos aprender, né? E a história que vamos estar estudando, compartilhando hoje, e aí eu quero também a interação de vocês nessa história, ela vai contar a história de Davi e Absalão, né? O tema é a falta de diálogo mata. E como mata, né? O texto bíblico está lá em 2 Samuel, né? 2 Samuel 14, do 21 ao 24. E eu vou ler para vocês, né? E depois desse texto a gente vai interagir aqui. Diz assim, ó, 2 Samuel 14, do 21 ao 24. Diz assim: mais tarde o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão, em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, diz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Aqui é o texto da palavra de Deus. E eu peço que seja o Espírito Santo a iluminar-nos, né, tanto a minha vida, né, que eu vou estar aqui ministrando para vocês, e também a vocês, né, cada um de nós aí que vai estar recebendo esse estudo, né? Ele passou no meu coração profundamente. Eu sempre costumo dizer, né, não somente nos estudos que aqui dou, né, que aqui ministro, mas também na palavra de Deus, que sempre toda a palavra de Deus, todo estudo, todo debruçar, né, nos textos bíblicos, primeiro passa na nossa vida, né? E essa história, ela falou profundamente também no meu coração. Aqui nós lemos uma pequena parte, porque aqui na lição, né, o texto bíblico base é esse, né, uma pequena parte da história aqui de Davi, nessa história de Davi e Absalão, mas ela começa desde o começo, do início aí do capítulo 14, né? Se você puder depois estar lendo, né? Começa lá no 13, 14, que aí você vai entender bem melhor, né, o que nós vamos dialogar aqui. Aí a pergunta assim que me vem à mente, né, é quem nunca vivenciou uma discussão familiar? Me diz aí, quem nunca vivenciou uma discussão familiar? Alguém?
Alguém assim vai falar, não, eu nunca, na minha casa nunca houve, né, uma discussão familiar? Eu acho que não, né? Toda família, né? Eu falo que em toda família seria muito bom, né? Se os conflitos familiares, né, se resumissem a simples discussões, né? A gente ir lá discutir, mas nem sempre são assim, né? A gente tem a discussão familiar e muitas vezes essa discussão familiar, ela pode resultar, né, em afastamento, em coisas que nós vamos aprender, em situações, né? A Rita está falando, só isso agora de manhã, isso, né, Rita? Então, assim, ele resulta, né? Ele tem um resultado muito, muito ruim para a família. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho isso nessa história de Davi e Absalão, né? Então, são muitas as experiências, né, de discussões na família, né, que extrapolam o respeito, promovem ameaças, ofensas, podendo até chegar em casos extremos de violência e até de morte. Né, como a gente sabe aí na história aí da vida, que existe morte, né, dentro da família, às vezes por uma mera discussão. Né? Então, nós não estamos livres disso, desses desentendimentos, né, familiares, mas a maneira como nós nos comportamos diante deles, que vai dizer se nós superamos os tempos difíceis ou não. Né? Se Abraão e Ló, vamos aí lembrar na história de Abraão e Ló, né, nos ajuda a pensar sobre quanta ausência de diálogo, né, que houve ali entre eles, e a falta de disponibilidade para resolver as coisas, como afetaram as relações, né, para sempre, né, numa história familiar. Né? Então, nós podemos também aprender aqui com Davi e Absalão. Então, o fundamento bíblico dessa história, ele vem trazendo essa narrativa bíblica, que mostra que Davi, né, o rei Davi, teve muitos filhos, diferentes esposas, né, já que a poligamia era uma prática comum, era uma prática aceitável em seu tempo, e entre esses filhos estava ali Absalão e Tamar, né, que era sua irmã, que eram filhos de Maaca e Amon, filho de Ainoã. Né? Então, nós vimos aqui que entre esses filhos, e é nessa história, né, vem trazendo esses três filhos dele, o envolvimento desses três filhos nessa história. Então, o reino de Davi, assim, se a gente for pensar, ele foi permeado de muitas vitórias, né? Foi permeado assim de muito sucesso nas batalhas, né? O Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Deus estava sempre com Davi em meio às batalhas e à frente. Mas nós também podemos ver que houveram muitos equívocos dentro da vida familiar, da vida do rei, né? Principalmente ali, especialmente com a sua família. Davi, ele foi muito omisso. Né? Essa é uma palavra, assim, que ao mesmo tempo que Davi foi um homem de salmos, de cânticos, né, de sucesso, né, nas suas batalhas, ele era um homem que ele teve muito equívoco, né, teve muita omissão. Esse equívoco foi a omissão em relação à sua família. Né? Então, não sei se vocês sabem, a omissão, lá no dicionário, é o ato ou efeito de não mencionar, né, a alguém ou algo, né, de deixar de dizer, de escrever ou de fazer. Então, a omissão, lá em Tiago 4,17, o texto bíblico diz assim, que aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Né? Então, o pecado da omissão, né, é um pecado que é resultado de quem não faz algo que a palavra de Deus ensina. É pesado isso, né? Mas está lá na palavra de Deus, Tiago dizendo, né? Então ele está dizendo assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz. E Davi sabia o que tinha que fazer diante das situações, né? Em relação ao seu exército, em relação ao seu reinado, mas quando chegava em relação à sua família, ele era omisso. Ele não fazia aquilo que devia fazer, né? Então, nós podemos ver que é necessário aprender um pouquinho com essa história e até trazer um pouquinho para as nossas vidas para que nós possamos mudar, né? Eu falo que a nossa vida, a cada dia Deus nos permite, né? Eu falo com o aprendizado, o estudo da palavra de Deus nos permite mudanças, né? Então, aqui nessa história que nós vamos ver agora, nós vemos que o desgaste na relação, eu vou estar lendo um pouquinho, porque você sabe, eu sou pastora, se eu começar a falar, eu vou embora, né? Eu começo a contar caso, e eu quero ficar focada hoje bem nessa lição, porque ela é rica demais também, né? Não que os casos, né, os testemunhos não sejam bons, né? Mas se vocês quiserem abrir para contar alguma coisa também, levanta a mão que vai enriquecer aqui o nosso estudo, tá? Então, assim, o desgaste da relação de Absalão,
aqui com seu pai Davi começou quando a sua irmã Tamar foi violentada por seu irmão Amon. E olha, hoje nós voltamos aí, né? Graças a Deus, hoje as mulheres e homens também estão envolvidas, né? Dizendo não à violência contra a mulher, o estupro e tudo mais, né? Mas nessa época não tinha isso. Então ela foi violentada, e essa história, seus desdobramentos, ela corresponde aí, tá aí desde o capítulo 13 até o capítulo 18 desse livro de 2 Samuel. Depois vocês leem sobre essa história, né? Apresentamos aqui, nesse estudo, o que nós queremos apresentar? Que Amon, né, a história, esse pequeno trecho da história, que Amon, ele atrai Tamar, a sua irmã, e a irmã por parte de pai somente, né? Então Amon atrai a Tamar, sua irmã, para a sua casa e força a ter relações com ela, né? E aí, com ele, né? E logo em seguida, o que ele faz? Ele despreza ela, né? Tá lá no capítulo 13, né? Ela sofre muito, né? E Absalão fica sabendo desse estupro, acolhe a sua irmã, porque é irmã de mãe também, de pai e mãe dele, então acolhe a sua irmã, mas a incentiva a calar-se sobre o assunto. Olha como é difícil, né? Ainda bem que hoje a gente instiga, né? E incentiva as pessoas a não calar mais diante da situação, né? Nem a família, nem vizinha, né? Mas assim, aqui a gente vê a história que ele pede para ela calar-se. Só que ele pede isso para Tamar, né? Mas lá dentro do coração dele, aquilo ficou marcado. Então Davi ele fica furioso, primeiro porque ele vai, né? Ele fica furioso porque o pai dele, né? Davi sabe da situação, Davi não faz nada, ele fica omisso diante desse caso, né? Desse relato, e mais ainda, né? Né? O próprio Absalão ele se cala também, ele não confronta Amon, né? Que é o irmão. Então, se passa aí 2 anos e o problema não resolvido gera aí um assassinato. Quer dizer, ele fica dentro do coração dele, né? E eu falo que a volta, né? O relato de Tamar para o irmão, né? E ele não tomando a posição, não dialogando, não procurando para um diálogo, para conversar, gerou dentro do coração dele muita amargura. E essa amargura, aí foi nesses 2 anos, ele foi tramando aí um jeito de realmente matar o seu irmão. Então, Absalão, ele mata Amon, depois é perseguido pelo pai, né, porque né, não poderia haver essa morte, né, e fica foragido por 3 anos. Depois desse tempo, Davi, né, permite essa volta de Absalão, mas não o recebe imediatamente no palácio. Isso só acontece depois de mais 2 anos de Absalão ter voltado aí para dentro aí do palácio, né? Então, Absalão, ele se revolta mais uma vez contra Davi, que luta para se manter, né, ali no trono. Então, Absalão se revolta e depois, aí por fim, a gente vai ver que Absalão também acaba morrendo. Então, você vê que uma falta de diálogo, falta de entendimento, de acolher, do escutar, foi causando dentro deles, né, que ele começa por Davi, porque ele fica omisso, ele poderia julgar aquela situação, dialogar, conversar com os filhos, né, entender, né, porque ainda não havia uma morte, né? Mas havia uma morte na vida da filha, né, de Tamar, porque uma pessoa, quando ela sofre uma violência, né, como no caso dela, né, dentro dela, sentimentos, o emocional, a vida dela também parece morrer, né? E a gente precisa, né, prestar atenção por esses sinais. E o diálogo, o dialogar, o chamar para junto conversar, isso ajuda. Porque a gente vê que uma grande raiz de amargura ela foi gerada no coração de Absalão. Então, o que ele fez? Ele começou a desprezar o seu pai, né? E a também desprezar até a própria vida dele. Porque quando ele começa a amargurar a vida dele, e esse sentimento de amargura nas nossas vidas, ela passa também a gerar um desprezo pela nossa própria vida, né? Então, nós vimos aqui nesse texto, nessa história, né? Dessa complexa história, né? Que nós chamamos, que nos chama a atenção aí para 2 fatos. O primeiro fato, Davi não acolheu nem conversou com Tamar, primeiro, que foi ali vítima da violência de seu irmão, e tampouco buscou dialogar com os filhos. Então, primeiro fato que a gente vê e que gera, né, por falta de diálogo, e que gera aí toda essa amargura aí no coração, né? E o outro fato também, né, Absalão aqui, né, que primeiro, né, não ouviu, né? Nós podemos ver que ele não ouviu. E o segundo que nós podemos perceber aqui nessa história é que simplesmente ele dissuadiu e pediu à sua irmã para ficar calada, quer dizer, outro fato, né? Quer dizer, ele
fecha ali o diálogo da irmã, que talvez se essa irmã pudesse chegar até o pai e falar, não sei, né? Se naquela época a mulher, a filha poderia ser ouvida, né? Mas ele pede para ela se calar naquela situação. E no decorrer dessa história, nós podemos ver que Absalão também ele planeja vingar-se, né? E aí, outro fato também importante é que Davi não chama, né? Não chama Amon, né, para conversar. Não chama seu filho para conversar sobre aquele ato que ele tinha feito, né? Então, nós percebemos aí que Absalão então, ele planeja se vingar do irmão, escolhendo assim colocar a violência no lugar do diálogo. Terrível. Quando a violência toma o lugar do diálogo. Então, o texto destacado para essa lição, ela trata dessa volta, né? Então, de todo o decorrer da história, nesse texto, ele vai destacar aí essa volta de Absalão para Jerusalém e da recusa de Davi em recebê-lo, né? Então, nós podemos ver que dentro da história, né, Davi não poderia talvez recebê-lo porque o fato dele ter matado seu irmão, ele teria que ser morto também, né? Pelas leis, teria que ser morto também. E nesse caso, ele não traz o filho de volta, né, para dentro, mas aí há um pedido, né, que aí entra aí a história de Joabe, né? Nesse trecho aí aparece essa figura de Joabe. Joabe era um homem de caráter duvidoso, né, que em determinado momento aqui dessa história ele age aí como um pacificador, né? Ele arranja aí o retorno de Absalão, pedindo que uma sábia Tecoa, né, uma mulher, fosse uma espécie de mediadora naquela situação de conflituosa, né? A fim de que Davi permitisse o retorno de Absalão a Jerusalém. Então, Joabe, aparentemente, ele queria ver, né, a estabilidade restaurada na casa real. Né? Para ele, né, para ele, né, o homem firmemente declarado a seu sucessor de Davi seria Absalão. Né? Ele seria o herdeiro do trono. Então, acho que por trás desse ato também aqui de Joabe, né, ele age, né, como um homem que vê que Absalão seria a pessoa ideal para suceder. E também porque ele via a tristeza de Davi. Davi, apesar de ter ficado omisso, de não ter resolvido a situação familiar, ele sentia tristeza no seu coração. Um texto bíblico mostra bem isso, né? Que ele fica triste, ele conversa sobre isso. Então há uma tristeza. Então aqui o que Joabe fez? Em certa medida, né? Surtiu aí efeito essa sugestão que Joabe dá, o rei permite que Absalão voltasse, Joabe agradece aí o rei e fez o que era preciso para trazer Absalão de volta a Jerusalém. Mas, ao que parece, a aproximação terminou só ali. Ele veio para Jerusalém, mas o pai fala, né? Lembra do texto que eu li, né? Eu não quero, né, ele na minha presença, que ele não queria vê-lo, que não havia relações entre ele, né? Não havia nada mais que estivesse por ali, mas não perto dele, né? E é estranho, né? Não há uma restauração, né, dessa família, não há uma restauração do diálogo, não há uma restauração dessa convivência, né, que precisava ser restaurada. Embora o rei tivesse aí permitido, Absalão viesse, não aceitou conviver e dialogar com ele. Tal encontro aí só aconteceu, né, bem mais tarde, depois, porque o próprio Absalão pede para estar na presença do pai, mas aí o coração dele já estava cheio de intenções, e não eram boas as intenções de Absalão, porque a cada vez mais, a cada recusa do pai, a cada distância, e a distância, olha, 3 anos, depois 2 anos, quanto mais as pessoas relevam, não dialogam, não conversam sobre o assunto, deixa para lá, não, agora não é o momento, e acaba caindo no esquecimento, essa distância, talvez para a pessoa que esqueceu ali, que está, não quero falar agora, não representa muita coisa, né? Mas para quem? A pessoa que está envolvida, ali vai se gerando. São muitos anos gerando ali amarguras, sentimentos ruins, tanto que ele teve tempo de tramar a morte do irmão, e aqui ele começa também tramar, né? É tomar o reino de seu pai, o trono, né, de seu pai, né? Então, essa falta de aproximação diálogo gerou, primeiro, falta de respeito, gerou intrigas e conspiração. Né? Absalão deu um jeito de colocar o povo contra o rei, né? Contra Davi, tornando-se uma ameaça ao trono. Então, resultado: perseguição gera guerra, né? E morte. Então, o próprio Joabe, que buscou a volta de Absalão, depois ele acaba sendo aquele que realmente vai ser o autor da morte de Absalão. Então, pai e filho estiveram perto fisicamente, porque ele trouxe o filho,
para morar ali aos arredores, né? Mas se distanciavam cada vez mais emocionalmente até a morte, né? Então, Davi aqui ele mostra que ele não tinha perdoado talvez totalmente o filho. Ou talvez, não sei se ele perdoou, mas ele tinha um sério problema de relacionamento, né? Então, o filho, né, não considera, né? A gente vê aqui que ele não considera uma pessoa adequada. Então, talvez Davi tenha olhado para a atitude do filho e falou: puxa, a tristeza de Davi talvez fosse porque ele pensava que Davi fosse ser o sucessor do seu trono, mas ele também vê que ele não fosse a pessoa adequada para sucedê-lo, né? Para se tornar um rei. Então, o que nós vimos? Que os sentimentos das pessoas são revelados pelas suas atitudes. Pega isso como uma chave. Os sentimentos das pessoas são revelados pelas suas atitudes. As atitudes revelam aquilo que está dentro do coração, né? Então, o que nós podemos, aqui dando continuidade ao nosso estudo, nós podemos dizer qual é a palavra que vai iluminar as nossas vidas a partir dessa história, né? O ambiente familiar tenso, desunido, prejudica todo mundo. Primeira coisa que nós vimos, né, através dessa história. Da mesma maneira que no ambiente saudável todo mundo ganha, a ausência de diálogo na família é um princípio para uma vida infeliz. Muitas vezes nós vivemos, né, com pessoas em casa sem nos relacionarmos com ela. Eu não sei se alguém teve essa experiência na sua casa. Eu lembro, eu vou entrar aqui uma historinha, né, que eu tenho que contar alguma coisa da minha vida, né? Mas eu lembro na minha adolescência, que aquela época de adolescente, rebeldia veio na minha vida, eu queria ser meu pai, né? Pastor da Assembleia, então a gente não podia fazer muita coisa, não podia jogar uma bola, não podia... Eu queria participar de tantas coisas na minha juventude, eu gostava de jogar, né? Jogava vôlei, handball, e ele falava, mas você não pode usar calça, você não pode fazer isso, não pode... E naquele momento de rebeldia, eu me voltei contra o meu pai, né, na minha adolescência, início da minha juventude, e me revoltei com meu pai, porque eu queria, né, eu tentava conversar, mas pai, não tem problema, como é que eu vou jogar vôlei, como é que eu vou jogar sem pôr a calça, né, que era aquelas calças legas, às vezes a bermuda, e ele não aceitava, né, e eu me rebelei contra o meu pai. E você acredita que eu fiquei um bom tempo, sabe, ele pegou umas calças minhas, rasgou todinha, né, e eu fiquei um bom tempo sem falar com meu pai, sem dialogar com ele. Se ele fosse para a mesa comer, que era sagrado para ele toda a família estar na mesa, eu fazia de questão de não estar na mesa, como se mostrando para ele que eu estava muito chateada com aquilo que ele tinha feito, né? Ele estava, sim, chateada, mas ele não abriu o diálogo, ele só falou, ele determinou, né, autoritarismo, tal, não e não, e pronto, acabou, porque é assim, e aí ele colocava a religião, a igreja, aí eu ficava com mais raiva também da religião, da igreja, porque eu achava que era a igreja que fazia meu pai ser daquela maneira, né? E olha, a falta de dialogar. Hoje a gente tem um diálogo aberto e gostoso, né? Mas eu fiquei um tempo e como foi triste esse período em que eu fiquei sem ouvir o meu pai e sem ele ouvir o meu coração também, né? Quantas coisas eu fiz que poderia ter evitado se houvesse esse diálogo em casa. Então, a casa em que as famílias ficam sem se falar por anos, por conta de situações não resolvidas, né, ou mal resolvidas, né? Isso não agrada a Deus e pode causar a morte nos nossos relacionamentos. Então, o diálogo é sempre uma saída para resolver os conflitos familiares. Não somente familiares, mas até no nosso trabalho, onde nós estivermos, né, dentro da igreja. Então, se Davi tivesse recebido Absalão quando este voltou para Jerusalém, a história poderia ter sido outra, né? Receber, ouvir, né? Chorar junto, né? A morte lá de Amon, né? O que aconteceu com Tamar, talvez o chorar junto, ouvir, teria mudado toda a história. A história poderia ter sido outra. Mas em tempos de crise, nós precisamos aí tomar muito cuidado para que o diálogo não se transforme em discussão. Que às vezes as pessoas, eu quero dialogar. Mas o diálogo é diálogo. O diálogo precisa ter aquilo que eu falei, precisa ter o respeito. Precisamos respeitar em ouvir, né, o outro e respeitar. Porque se não houver o respeito, se alguém ainda está cheio de razão, ele não é mais diálogo, ele passa a ser uma discussão, gerando mais confusão ainda. Então, diante dos problemas relacionais, é necessária uma ação sábia, cautelosa, né? Que cuidados nós podemos ter para evitar mais desgaste ao conversar, né? Ao buscar aí esse diálogo, que nós podemos fazer? Quais são os cuidados? E aqui eu vou enumerar alguns
né, para o nosso aprendizado, para nossas vidas. Eu aprendi muito com eles, né, continuo aprendendo a cada dia, né, porque relacionamento, a gente aprende diariamente com todas as situações que nos permeiam, né? Então, quais são os cuidados que nós precisamos ter? Primeiro, fale do que lhe ofendeu sem ofender. Fale do que te ofendeu sem ofender. Dialogar não é despejar na outra pessoa os erros e culpas que percebemos nela. Por outro lado, não podemos também nos calar sobre o que nos ofende, muito menos diante das injustiças cometidas contra nós ou contra outras pessoas da nossa família. Ao falar, é preciso agir com equilíbrio, moderação, tranquilidade. Lembra que quando a gente falou sobre os dons espirituais aqui numa das aulas, nós falamos que a moderação, ela é fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Então nós precisamos disso, equilíbrio, moderação e tranquilidade. Está lá em Efésios 4, 3, 1. Lá diz assim, ó, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva e gritaria, né? Insultos ou maldade. Então, aqui diz em Efésios que nós temos que abandonar, né? Toda amargura, todo ódio, toda raiva e toda gritaria, todos os insultos ou toda a maldade. E também lá em Provérbios 15, 1, diz assim, ó, a resposta branda, né, acalma o furor, a palavra dura suscita a raiva, né? Então, aumenta a raiva. Então, a palavra branda, ela acalma aí o furor, né? Então, são dois versículos, né, a fim de nos trazer, né, essa sabedoria, né, vinda de Deus, da palavra de Deus, para que nós sejamos instrumento para acalmar os ânimos, né? E que não para aumentar a raiva e, de repente, perder a razão. Porque uma das coisas assim que a gente sempre fala, principalmente em casa, né, nós que temos filhos, né, nós sempre falamos, quando a pessoa parte para gritar, parte para atacar, ela acaba perdendo a razão, né? E eu tive que aprender muito isso, né? A gente, para não perder a razão, a gente tem que agir com sabedoria, né? Então, a segunda coisa, né? Outra coisa que nós podemos, que é um cuidado que nós precisamos aprender, né? E que essa aula traz para nós, né? Fale no momento certo. Né? É sempre melhor esperar os ânimos se acalmarem para começar uma conversa, né? Quando a gente começa uma conversa com os ânimos exaltados, não dá resultado. Não vai ser bom. Aí lembra, a gente acaba trazendo, ao invés de ser um diálogo, passa a ser uma discussão, né? Então a gente precisa, né, aqui esperar que os ânimos se acalmem. De repente, de meio daquela discussão, quando vê que o negócio está quente demais e que talvez a outra pessoa que está muito, muito com os ânimos alterados, né? Então, naquele momento, a outra parte fala assim: olha, talvez seja melhor a gente conversar em outro momento, mas não esquecer de conversar. Mas talvez seja melhor conversar em outro momento, né? Desistir de discutir não é sinônimo de fraqueza. Então, você ter essa atitude não vai dizer que você está sendo fraco, não vai dizer que você está sendo covarde. Às vezes é o ato de sabedoria que falta para acabar com a confusão, né? Para não deixar, né? Para acabar com a confusão, né? Então, desistir, né? Desistir de discutir não é fraqueza, mas é sabedoria, né? É preciso buscar o momento certo para falar, mas é necessário também não deixar de falar quando o momento exigir. Então, quando chegar aquele momento certo, passou uns dias, acalmou os ânimos, chama para a conversa, né? Chama para a conversa com muita sabedoria, com muita calma. Às vezes deixar também para depois, como, né, Davi fez. Davi recebeu, talvez falou, não vou discutir sobre esse assunto, omitiu, e na omissão dele, ele deixou muitos anos as coisas, né? Sem dialogar, sem conversar sobre isso. E só piorou a situação. Então, é preciso ter discernimento. Então, um outro cuidado que nós podemos ter é saber escutar. Ninguém é dono da razão. Ninguém é dono da razão. Numa discussão, todo mundo sofre, né? Então, não podemos ser egoístas, né? Achando que a nossa dor, né, naquele momento que a gente está com a dor, né, é mais importante do que o do outro. E às vezes, até quando a gente vai contar aquilo que aconteceu com a gente vai contar para a pessoa e a gente conta colocando toda a nossa dor, todo o nosso ponto de vista. E só que a pessoa que está a nos ouvir, né, e vou colocar pastores, pastoras, né, os conselheiros, né, então essa pessoa que está a nos ouvir, ela também, ela precisa ouvir a outra parte.
Não tem como ela ouvir uma parte só, né? Então ela precisa ouvir a outra parte. Então nós não podemos achar que nós somos, né, que aquela nossa dor ela é a mais importante. Precisamos saber escutar e levar em consideração que a outra pessoa também está falando, né? Ouvir, levar em consideração o que a outra pessoa também que talvez recebeu a ofensa ou que talvez que tenha ofendido, né? O que ela está falando. E também, se tiver um mediador no meio dessa situação, tentar ouvir, né, o que o mediador está a falar, né? Abrir o coração para ouvir. Então, a escuta é tão importante quanto a fala. Né? E o ato de dar atenção às pessoas escutando pode propiciar a calmaria necessária. Então, parar. Né? O coração está agitado, no momento que a pessoa está ali, ela está cheia de dor, ela tá cheia da sua razão. Né? Mas ela não pode se esquecer que a outra pessoa também pode ter agido em prol da razão dele também. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Ouvir é muito importante, né? Eu falo que nesse tempo da pandemia, né, foi necessário nós exercitarmos muito o ouvir, né? E temos exercitado esse de ouvir mais do que falar. Precisamos ouvir. Ouvir o coração, ouvir a situação à sua volta, e quando estiver ouvindo a outra pessoa, vai além das palavras. Né, como diz ali, né, como eu falei antes, né, que os sentimentos das pessoas são revelados pelas suas atitudes. Então, aquele sentimento que está ali, você tem que ouvir um pouquinho, né, e ir um pouquinho além, né, do que aquilo que está acontecendo. Um outro cuidado que nós precisamos ter, né, nesse ambiente familiar, para que realmente o diálogo possa se estabelecer, é reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Como é difícil, né? Reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Pedir desculpa sempre é válido e pode abrir possibilidades para uma nova etapa da história comece. Lembra? Se Davi tivesse ouvido Absalão na volta, tivesse perdoado toda a situação, ele teria aberto aí um diálogo, possibilidade para uma nova história na vida dos dois, né? Da família, né, de Davi. Então, não devemos ter vergonha de reconhecer nossos erros, pois assumi-los é mudar de atitude e é sinal de coragem, né? De coragem, de sensatez. Não é vergonha. Às vezes as pessoas falam, não vou pedir perdão porque vão achar que eu sou fraco, né? Fica com vergonha de pedir perdão. Gente, ato de pedir perdão, você reconhecer o erro, eu falo que é um dos bens mais valorosos que Jesus deixou para nós. É um dos bens mais valorosos. Ganha quem recebe o perdão e ganha nós que estamos liberando o perdão. Então, é uma atitude de coragem e de sensatez. Abrir mão do orgulho. Né? Porque às vezes o que impede você de reconhecer o teu erro, de reconhecer o nosso erro, é que você fica preso no orgulho. Então, nós precisamos abrir mão do orgulho, porque isso é sinal de maturidade. Lembra, nós estamos estudando aí a maturidade nos nossos relacionamentos, né? Precisamos ter essa maturidade. Então, a humildade é uma força. Né? Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, em que somos aí estimulados muitas vezes à nossa volta, né? Somos estimulados muito mais, sempre para o pior. Pior pensamento, né? Pior situação, a situação que está à nossa volta sempre nos leva, e as pessoas postam muita coisa, né? Nos leva sempre para o pior. Né? Então, nós ficamos aí vulneráveis à agressividade, nós ficamos vulneráveis ao orgulho, né? Ao ego. Né? Então, esses sentimentos, eles evoluem e nos fortalece. E nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos, porque eles não ficam parados. Né? Esse sentimento dentro de nós, a falta de perdão, não é assim, eu não vou perdoar e pronto, acabou. Não. A falta de perdão dentro de nós gera amargura e ela vai evoluindo. Cada vez que você lembra da situação, vez que você se vê diante da pessoa que magoou, que causou algum mal para você, aquilo dentro de você vai evoluindo e vai te fortalecendo. E foi o que aconteceu aí com Absalão, né? Essa falta de perdão que ele não recebeu, ou que talvez ele não deu, né, para o seu pai também, pelas atitudes do pai, para essa falta de diálogo, né, ele foi fortalecendo ele. E aqui um quinto cuidado que nós podemos ter, eu numerei aqui, né, vai até o 6, já estamos aí encerrando. Mas o quinto cuidado aqui é faça tudo para construir a paz no seu lar.
Olha como é importante isso, né? É um conselho bíblico, está lá em Romanos 12, 17. Olha o que diz lá em Romanos 12, 17: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, essa esperança, né? A gente sempre tem que ter esperança em Deus, né? Então, a gente tem que promover a paz no nosso lar, né? Então, assim, nós somos chamados, e eu vou trazer a lembrança aqui, a nossa lembrança, né, é o Sermão da Montanha. Né? Nós somos chamados lá no Sermão da Montanha, no versículo ali, Mateus 5, versículo 9, nós somos chamados a sermos pacificadores, né? E o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, é chamado de as bem-aventuranças, né? As beatitudes, né? São bênçãos de Deus sobre a nossa vida. As bem-aventuranças são as bênçãos de Deus. Quando nós praticamos as bem-aventuranças na nossa vida, né? Nós estamos trazendo a bênção de Deus sobre nós. Então aqui diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá, Mateus 5,9, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, bendito seja aquele que é pacificador, que promove a paz no seu trabalho, dentro da sua família, nos seus relacionamentos. Promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus, porque somente os filhos de Deus são capazes de compreender isso, de estar diante de uma situação horrível, uma situação que talvez nos magoe, nos fere, mas mesmo assim é capaz de promover a paz, né? Então, nós podemos ver, e aqui no texto final está dizendo, né, de Romanos, orem, né? Orem sempre. A oração sempre alivia a nossa alma, né? Então, sejamos a pessoa que faz opção pela paz na casa. Orem sempre. Se você não souber o que falar, ore, peça a Deus sabedoria, discernimento e comece a orar para que aquele ambiente da sua casa comece a acalmar, porque você precisa ser, nós somos chamados a ser pacificadores na nossa casa. Então, esse texto, esse sexto, né, ponto, né, que aqui nos traz, nós devemos sempre orar pela nossa família, especialmente se nós não conseguimos resolver esses conflitos, né? Precisamos reconhecer as nossas limitações. Às vezes tem situações que eu não consigo resolver. Tem situações que para mim é tão difícil, que eu não consigo resolver. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou para o pé, eu vou para os pés do Senhor, eu vou para o joelho, né? Vou ajoelhar e pedir ao Senhor que me ajude, né? Reconhecendo aí a minha limitação, sabendo que eu não sou capaz, mas eu apresento os problemas, né? Ao nosso ilimitado, aquele que é amoroso, que é Deus, que é ilimitado, confiando no seu agir, né? Porque Deus pode dar paz nos relacionamentos. Se eu não conseguir resolver, pelo menos eu preciso trazer a paz para o relacionamento, né? Precisamos também fazer a nossa parte, confiando nele, em Deus, né? E amando a nossa família. Acima de tudo, né? Nunca deixando de amar a nossa família, né? Então, aqui, né, concluindo esse estudo tão bonito, né, que eu falei, né? Trabalhar essas questões, né? Ter maturidade nos nossos relacionamentos, né? É muito importante, né? Porque não é só dentro de casa, quando você gera isso dentro da sua casa, do nosso lar, com a nossa família, nós levamos para o nosso trabalho, nós levamos para a nossa igreja, nós levamos para onde nós vamos, né? Então, nós vemos aqui, né, que Davi, né, concluindo, que ele pode não ter sido o pai ideal, mas a omissão, que é pecado, né? Pecado gerou dor e sofrimento para ele, para os seus filhos e filha. Que triste, né? Eu falo que na minha história de vida eu também omiti algo na minha vida, né? E que quando eu resolvi abrir, porque na minha cabeça eu falava, para que falar sobre isso? Já passou, né? Aconteceu lá no passado, para que eu trazer isso? E aí, quando eu fui vendo que aquilo não foi bem, né? E quando a gente traz isso, quando a gente deixa de omitir, quando a gente traz à luz, né? Aquilo que está guardado lá dentro do nosso, como é libertador. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? A gente omitir, que é um pecado, é não viver na verdade, né? É não viver na verdade. Nós precisamos viver na verdade porque ela liberta. Então, certamente, assim como Deus, como Davi, né? Perdão, Deus nunca falha, né? Mas assim como Davi, nós também falhamos.
Seja como pais, seja como mães, seja como filhos e filhas, irmãos e irmãs, né? Dentro da nossa família. Todos nós temos as nossas falhas, né? Mas graças a Deus, porque nós temos sempre a chance de melhorar, de buscar na graça divina caminhos para o nosso convívio familiar, né? O diálogo é fundamental para isso. Por isso, nós precisamos fazer isso como oração, né? E expressão do antigo cântico, né? Eu falo que aqui o autor, na revista, ele traz um cântico que eu gosto muito também, normalmente cantamos isso em nossas reuniões de oração, né? E ele começa a cantar, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que cântico lindo, né? Então, se a gente quer, né, trazer para a nossa família o diálogo, né, sermos pacificadores, ter um relacionamento, estarmos maduros nos nossos relacionamentos, né? Trabalhar essa maturidade nos nossos relacionamentos, precisa começar em nós. Né? Não ficar que fulano, ciclano, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é ela, é ele. Não, começar em nós, né? É fundamental, né, que esse diálogo ele comece em nós, né, e que jamais esse diálogo, né, o dialogar se transforme em confusão, né? Então a conduta de omissão de Davi, nós podemos aprender aqui, né, causou rupturas que não perderam ser reparadas, que se perderam, né? Foram rupturas que não foram reparadas, né, que causou aí na vida dos filhos, né, aqui está a história de Absalão, não sabemos como foi no coração dos outros, né, mas de Tamar, com certeza, também causou muita ruptura no coração dela, né, e foram rupturas, né, que se perdeu, que não conseguiu ser reparada. Por quê? Por que não foi reparada essas rupturas, né? Por quê? Porque deixou muitos anos, deixou ali gerar a amargura dentro do coração. Então, tratar a tempo e com atenção devida, visando a restauração. Precisamos sempre buscar o diálogo, né? Com todos esses pontos aqui que foram colocados, né? Esses cuidados que aqui foram colocados, nós precisamos buscar esse diálogo. Para quê? Para que realmente não haja e não possamos um dia dizer que nós não conseguimos, né, estar diante de situações que não podem mais ser reparadas. Né? Para Deus tudo pode, né? Tudo pode, sempre há tempo de reparar, de restaurar as nossas relações familiares, né? Eu há pouco tempo tive um restaurar, aquilo que eu omiti muitos anos. Um dia eu falei, Deus, sempre eu falo desse texto, né? Conhecereis a verdade, vos libertará. E um dia Deus falou claramente comigo através desse texto. E me trouxe à memória algo que eu tinha guardado lá atrás e que eu achava que era tão sem importância. Contar, né? E aí eu sentei com a minha família, com meus filhos, e contei a história que libertou a minha vida, libertou a vida dos meus filhos também. Então nós precisamos, né, não perder a chance de restaurar, de reparar, né, através do perdão, do diálogo, né, a nossa família, né? Sempre visando a restauração. O diálogo precisa visar a restauração, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês, né, esse nosso refletir, né, através da história de Davi e Absalão, sobre essa falta de diálogo, né, que mata, que ela realmente mata os relacionamentos, né? Eu queria deixar para vocês isso, essa história, né, esse estudo tão bom para as nossas vidas, né? Então, às vezes, eu vejo aqui dentro do resumo, né, ele fala que todo relacionamento ele precisa, né, nós precisamos ver que o relacionamento ele requer investimento, disponibilidade de caminhar em direção da outra pessoa. A gente sempre trabalha isso, né? O nosso lema é amar a Deus, amar as pessoas, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo significa isso. Jesus sempre caminhou ao encontro da outra pessoa. Não podemos nos afastar das pessoas. Nós precisamos restaurar as nossas relações para continuar caminhando lado a lado, né? Ter essa disponibilidade. Quanto mais, às vezes a gente romantiza muita família, né? Tem uma frase que todo mundo usa, né? Principalmente no mês de família. Ah, família Cleibon, Margarina, né? Que é aquela família que parece que mostra uma família feliz. Olha, isso é ilusão, viu? Porque toda família ela tem os seus problemas familiares, né? E nós precisamos nos abrir, enxergar que a convivência familiar bem-sucedida, ela requer graça divina e esforço humano. Não pensa que qualquer relação familiar ela vai ela é assim, excelente por sem nada fazer. Precisa da graça divina, só Deus, né? E também precisa do esforço humano, né? Cultivar o amor,
né, que significa exercitar o respeito, o perdão, o diálogo e a misericórdia do Senhor. Por que eu falo misericórdia? É aquilo que eu sempre falo, misericórdia significa nós colocarmos no nosso coração na miséria do outro, na dor do outro. E precisamos disso dentro da família. Muitas vezes colocar o nosso coração. Eu estou cheia de razão, eu fui ferida, mas eu preciso colocar o meu coração também na dor do outro, né? Contamos com a graça de Deus para nos capacitar, né? Agir conforme a vontade dele, né? Aquilo que nos compete fazer, né? Jesus não vai fazer. Ah, eu vou ficar aqui orando, Deus vai se resolver a situação da minha família. Não, precisamos nós tomarmos, né? Não é Deus, não é Jesus que vai resolver, não é Deus que vai resolver, né? É nós. Nem a outra pessoa, talvez, da família vai fazer. Nós que não tem o conhecimento, a outra pessoa pode não ter o conhecimento de Deus como nós estamos tendo agora. Né? Você, a partir do momento que você está escutando essa lição, que você está trazendo à luz essa palavra e essa história bíblica, que depois você vai debruçar e estudar mais sobre ela, mas eu quero dizer para você, a partir desse momento, você passa a ser uma pessoa responsável por pacificar, por buscar essa maturidade de ter um bom diálogo, né? Não espera da outra pessoa fazer isso, você, né, que está aprendendo agora, busca maturidade nas suas relações, né? Nossas limitações não podem ser desculpa para nós não tentarmos construir boas relações, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? E sempre gosto de deixar aí umas chaves, e vou encerrar deixando aqui algumas chaves que a nossa lição trouxe para nós, né? Então, uma primeira, a falta de diálogo mata relações familiares. Guarda isso no teu coração. A falta de diálogo mata relações familiares. Tão importante quanto dialogar é saber como fazê-lo. Então, não é só dialogar, você tem que saber como dialogar. Lembra do tempo? Talvez não seja o tempo. Muitas iniciativas de diálogos, né, se frustram porque os gritos assumem o lugar da conversa. Gritos encerram qualquer possibilidade de diálogo. Sentimentos como raiva, indiferença, posturas autoritárias, intransigência também matam o diálogo. Aprendi muito aqui, viu, gente? Para mim é chave para a minha vida, abriu. Quando eu falo chave, são palavras que abrem o seu entendimento, abrem o teu coração, e ali você tem que apreender, né? Então, falta de diálogo mata as relações familiares. Outra chave, o diálogo não pode acontecer apenas para resolver conflitos. Ah, eu só vou dialogar, só vou deixar para dialogar quando estiver em meio a um conflito. Não, as pessoas têm dificuldade para dialogar sobre a rotina, amenidades, temas diversos, enfim. A conversa ela podia ser dia a dia com a família. Dia a dia, no sentar à mesa para comer, tem que ser um momento para dialogar também, para saber do outro, para conhecer o outro. Para conhecer também, né, as dificuldades, né, intensificar, né, quando os temas forem mais complexos. Então, se você está ali conversando e conhecendo a sua família, tendo esse diálogo dia a dia, quando surgir, né, quando surgir aí um conflito, você vai conseguir trabalhar melhor, né, esse conflito e trazer uma resolução aí, para a família, né? E uma outra chave, né, que aí fica como uma dica, não é chave, eu vou deixar como dica, que está aqui na nossa lição, que ao pensarmos nas responsabilidades de pais e mães, nós possamos ter atitude como disposição para enxergar e compreender o mundo dos nossos filhos e filhas. Nós precisamos também sair um pouquinho do nosso mundo na minha época, na minha geração, no tempo dos meus pais, era assim. Então, de repente, a gente também tem que entrar um pouquinho no mundo deles, nessa vivência deles de agora, no mundo que eles estão vivendo agora, nas tribos onde eles estão inseridos, que são as tribos de escola, de amizades, né? Quando eu falo tribo, são grupos de amigos, né? Que eles estão inseridos, né? Dedicar um tempo de qualidade na convivência, prestar atenção nas relações que filhos e filhos estabelecem. Tentar manter um canal de comunicação aberto, né? Fica aí essa dica. Evitar comparação entre os irmãos e irmãs, né? Como é triste isso, né? A gente comparar. Como eu aprendi também isso, né? Já a tua irmã, olha, você tem que ver a atitude da tua irmã. Olha, a tua irmã agiu assim. Gente, cada pessoa é cada pessoa. Nós precisamos tratar com cada filho de uma maneira individual, né? Então, acolher suas dores, ter a coragem de dialogar sem violência sobre os erros cometidos, né? Nós podemos até apontar aqueles erros cometidos, mas dialogando, conversando, mostrando, né? E talvez trazendo ali possibilidades de uma melhora, né? Porque tudo isso pode salvar aí uma relação, dialogar sobre isso em classe, né? Assim, a gente trazer isso para a nossa classe, trazer isso para dentro da tua família, né? Falar, vamos dialogar.
Vamos aprender, vamos amadurecer as nossas relações familiares através do diálogo, né? Isso é muito bom. Então fica aí essa dica para vocês, né? Pensarmos aí nessas nossas responsabilidades que nós temos como família, como conhecedores da palavra, né? Nós agora aprendemos algo da palavra de Deus para nossas vidas e nos tornamos responsáveis para agirmos dentro da nossa casa e para transmitir também por onde o Senhor nos enviar, né? E onde o Senhor nos colocar aí para ouvir e para falar, né? Que Deus nos abençoe. Quero abrir aqui, né, para que vocês possam participar, compartilhando também aí alguma coisa sobre a família. Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração e já passo aí para o pastor Everton e para que vocês possam aí abrir a palavra também para vocês. Seu Deus Pai, nós te bendizemos. Pai, te dou graça, Senhor Jesus, por este dia todo, te dou graça por este momento tão especial. Pai, para mim é um momento rico da igreja, Pai, como igreja, que nós vivenciamos, é este momento em que nós paramos para estudar a Tua palavra. Pai, parar para refletir, para juntos dialogarmos, Senhor Jesus, sobre aquilo que nós entendemos na Tua palavra, aquilo que Tu tens a dizer para cada um de nós. Pai, que a cada dia, Pai, cada família que aqui está, cada família que ouvir, Senhor Jesus, essa aula, esse refletir sobre a maturidade familiar, Pai, que possa estar, Senhor, exercendo, Senhor, com paciência, com amor, Pai, com moderação, Pai, com sabedoria, Pai. Pai, que nós possamos ser realmente, Pai, pessoas, Senhor Jesus, que foram chamadas para ser pacificadores, porque nós somos teus filhos e tuas filhas, e nós queremos assim proceder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada casa, cada lar, e que esse aprender, essa palavra, seja uma semente que caia em cada coração, como caiu no meu, e que venha germinar e dar frutos de amor, de moderação, de sabedoria, através do teu Espírito Santo, Pai. Te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, fala, fique à vontade. Então a gente faz a foto aqui encerrando. Excelente aula, excelente tema para a gente conversar nesse tempo que nós vivemos. Muito bom.